Seja bem-vindo ao programa Organização e Método, Paz com base bíblica e científica. Esse é o nosso último episódio do ano 2025 e o nosso coração transborda de alegria e gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. E está comigo a professora Fernanda Becali. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Kézia, é uma alegria estarmos juntas, a paz do Senhor, a você que nos acompanha e você que está conosco desde 2020, no início deste trabalho, ou que nos encontrou recentemente já sabe, o objetivo do nosso trabalho é contribuir com base bíblica, que é a nossa referência de fé, de verdade, de prática, e também nos estudos das ciências sociais e humanas com os pais, com as mães, com os responsáveis na educação das crianças, intermediários e adolescentes, para que eles tenham um futuro digno e honroso, tanto na formação do seu caráter como cidadãos, como na condição de servos do Deus Altíssimo. Fernanda, esse ano nós completamos 6 anos deste trabalho, uma bênção para as nossas famílias, especialmente para as nossas casas, um trabalho que foi confiado ao Grupo Organização e Método, que nós aqui representamos, mas que tem uma série de outros colaboradores, voluntários como nós. Você que nos assiste sabe que nós temos uma playlist no canal do YouTube. São mais de 200 episódios, ou seja, são mais de 200 semanas que nós estamos aqui juntinhos com você. São mais de 50 semanas só neste ano. Isso foram tantas visualizações, mais de 80 mil e muitas pessoas que se comunicam conosco, tanto ali no perfil do YouTube, no canal do YouTube, quanto também no Instagram do Organização e Método, onde nós trabalhamos com essas orientações, com valores cristãos, para educar os nossos filhos no caminho do Senhor, não é, Fernanda? Isso mesmo, Kézia. E no perfil do Organização e Método do Instagram, nós temos mais de 600 recortes dos episódios, quase 23 mil seguidores ali, que são seguidores de servos e servas, de pais, de mães, que buscam uma formação com caráter cristão para os seus filhos. Então, se você ainda não segue esses perfis, siga, comente, compartilhe, porque o nosso propósito é que mais famílias, Kézia, sejam alcançadas pela boa mão do Senhor, na educação dos filhos. Ao longo deste ano, as interações no perfil do Instagram foram um espaço de comunhão, um espaço de diálogo com todos que compartilharam ali conosco suas reflexões, suas dúvidas, seus pedidos, e nós lembramos de encontros, ouvimos relatos das famílias, respondemos perguntas e fomos fortalecendo uma rede de apoio e cuidado na educação dos nossos filhos. Então, essa proximidade, tanto dos episódios no YouTube quanto do perfil do Instagram, trouxe encorajamento, trouxe testemunhos que refletem o cuidado que o Senhor tem tido conosco, né, Kézia? Com os pais, com as mães, as cuidadoras, as avós que muitas vezes são responsáveis. As tias, os tios, né? Tantos antes de serem pais e mães já são tios e tias e isso é maravilhoso. Nós queremos aqui também dizer da alegria de ter mais um livro publicado. Você conhece as nossas publicações? Ao longo desse trabalho nós temos aqui para mostrar para vocês 3 livros: Educação dos Filhos no Caminho, Educação dos Filhos na Era Digital e o mais recente, Educação dos Filhos no Temor do Senhor. E você pode acessar esse conteúdo por meio das livrarias dos nossos Manaíns e também na livraria online da Igreja Cristã Maranata. Ela está disponível, essas e muitas outras publicações. Você também, se tiver amigos, irmãos, familiares no exterior, também tem a oportunidade de compartilhar essa publicação, especialmente do livro 1, que está disponível em outros idiomas. Olha que bênção! Além dos colaboradores que nós temos do Grupo Organização e Método, no momento das feiras do Manaim, para a organização do perfil do Instagram, para elaborar esse conteúdo aqui, nós temos os irmãos da rádio que
são maravilhosos conosco no momento da filmagem, da edição, os roteiros, o nosso diretor. E para o livro não é diferente, nós contamos com uma rede também de colaboradores, tradutores que contribuíram para que o livro 1 fosse traduzido em inglês, espanhol, italiano, russo, alcançando diferentes nações e proclamando a volta de Jesus. Uma bênção. Nesse ano, nós também tivemos uma nova arte visual, né? Que é essa arte que os irmãos veem ao fundo de cada episódio. Ela foi uma identidade nova do grupo nessa abertura do programa, porque ela traz elementos que representam a nossa família reunida e unida como corpo de Cristo, como expressão do lar, que cultiva fé, sabedoria, enunciados que remetem ao ensino e ao crescimento na nossa vinheta, organização e método, temor ao Senhor, educação dos filhos no caminho, paz com base bíblica e científica, conectando a educação com princípios bíblicos por meio de 2 textos que marcaram toda a nossa trajetória. Um deles está em Deuteronômio 6:7, que nos diz: "E as ensinarás a teus filhos e delas falarás, assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se." E aí, Kézia, nós sempre falamos, né? Educar dá trabalho, mas é um espaço em que a todo tempo, a gente sempre lembra a experiência do pastor Josias, que ele nos conta com esse texto, né? Que a sua mãe ia levá-lo para a escola e no caminho ela ia falando do Senhor, ela ia evangelizando, ela ia ensinando os valores cristãos, e por isso que nós complementamos com o texto de Provérbios que sempre orienta, né, a nossa vida como pais. Educa a criança no caminho que ela deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele, porque os valores de Cristo permanecerão no seu coração. E as cores também não foram escolhidas aleatoriamente, não é verdade, Kézia? É verdade, nós amamos as cores, não é? As cores que evocam alegria, unidade. Essas escolhidas, contamos também com a colaboração preciosa do irmão Fábio Castro, que nos ajudou com a identidade visual, essas cores que evocam esperança, acolhimento, convidando cada pessoa a sentir-se parte dessa jornada ao som deste louvor. Marco Aurélio Cavalca, o pastor que nos ajudou também com esse louvor, aleluia, muitas vozes de anjos. Então essa identidade visual tem sido um sinal de unidade, de alegria, ajudando também a comunicar a mensagem do grupo, educar os filhos com amor, com equilíbrio, com responsabilidade, com temor ao Senhor. Para os pais, essa é uma das principais tarefas que nós temos, essa relação de amor, de limite, de educação, de cuidado, de acolhimento, de conexão entre as gerações, e é disso que nós tanto falamos com as diferentes famílias que recebemos neste programa neste ano, não é? E nós, na Igreja Maranata, você que nos acompanha sabe que todo ano o Senhor revela um lema. Esse lema, ele vai nos seguir no decorrer de todo o ano. E nós iniciamos, daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre isso, Unidos em Família, falando sobre esse lema que o Senhor nos deu, que está no livro de Jeremias 48:6. E nós encerramos o último programa deste ano com muita alegria, com o coração transbordando, porque foi isso que nós vivemos. Fugir, salvai a vossa vida e sereis como a tamareira no deserto. Esse lema, ele nos convidou a reconhecer o tempo do breve em que nós vivemos, um tempo em que nós não podemos estar distraídos no decorrer deste ano na educação dos nossos filhos, porque nós somos chamados a buscar refúgio no Senhor e a permanecer firmes na fé. Assim como a tamareira encontra forças para sobreviver no deserto, sustentada por águas ocultas, nós somos chamados como pais, como mães, como responsáveis pela herança que o Senhor nos concedeu, a depender totalmente do Espírito Santo. E Ele nos fortaleceu, nos sustentou
lutou até aqui e no encerrar de mais um ano nós podemos cantar com as nossas crianças intermediárias e adolescentes. Vivemos batalhas, mas cada uma delas nós depositamos no altar do Senhor. Educar filhos é um processo constante de oração, vigilante, de diálogo, e quando nós depositamos no tempo do Senhor, nós tivemos vitórias. E se é na sua casa a vitória ainda não chegou, ela vai chegar. E você vai dizer glória a Jesus, batalha, oração, vitória, glória a Jesus pela bênção alcançada, porque o Senhor nunca nos deixa sozinhos. Esse tempo de encerramento do ano é um tempo de muita reflexão, de muita gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez, por aquilo que Ele faz nas nossas casas, nas nossas famílias. Sem dúvida, é uma oportunidade, um convite para cada um que está nos assistindo também poder avaliar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, aquilo que Ele confiou a cada um de nós e o modo como temos sido mordomos de um trabalho que Ele nos confiou, por exemplo, com os nossos casamentos, com os nossos filhos, com o trabalho na igreja, com o trabalho no nosso meio secular. Isso é uma bênção maravilhosa e em tudo vemos a mão do Senhor. Nós lembramos, por exemplo, com muita alegria dos períodos das férias escolares em que tivemos no início do ano no Seminário Unidos em Família, nos meses de janeiro, de fevereiro, também em julho. E o Senhor nos orientou a respeito do retorno da aula Educação dos Filhos na Era Digital, mas que nesse momento ela fosse direcionada especialmente para os pais, porque muitos pais estão distraídos com as redes sociais, com as séries, enquanto os filhos estavam vivendo um adoecimento espiritual, emocional, social, cultural, dentro dos próprios lares em casa. Então foi um momento de despertamento do Senhor e em todas as coisas Ele foi conduzindo ao longo deste ano os conteúdos, os temas que nós estávamos abordando tanto nos seminários quanto aqui nos programas e também foi assim ao longo dos anos anteriores, não é? E nos seminários em especial, né, que nós tivemos em janeiro, fevereiro, em julho desse ano, nós fizemos uma pergunta para você que está conosco. O que você está ensinando aos seus filhos sem perceber? Isso por quê? Porque os estudos das ciências sociais e humanas, mas muito antes, a palavra do Senhor, ela mostra que os filhos eles aprendem muito mais pelo nosso exemplo, pelas nossas ações, né? Aquilo que nós fazemos, o que nós estamos ensinando sem perceber, aquilo que os nossos filhos veem dentro da nossa casa. Eles aprendem muito mais do que apenas as nossas palavras. Quando eu digo, Kézia, faça isso, Kézia, deixa de fazer aquilo, mas como está a nossa ação? A nossa ação, ela esteve coerente? E hoje nós perguntamos no findar desse ano, você conseguiu se desligar das telas e colocar em prática o que nós vivemos lá no estande de jogos pedagógicos na Feira de Ciências, no Unidos em Família? Lembram? Jogos educativos, pedagógicos, momentos de brincadeiras, de interação, de alegria, de convivência familiar em que nós falamos assim, leve para dentro da sua casa. Passa tão rápido, né? Esse ano, por exemplo, eu só tenho um filho na escola. Fernanda é mãe de adolescente, eu sou mãe de adolescente jovem, estou vivendo com a minha filha o encerramento do ensino médio. Os momentos com os nossos filhos passam como um conto ligeiro. Então, nos seminários Unidos em Família esse ano, que foram momentos de aprendizado, de conexão, de cuidado, a respeito de pensar mesmo a educação dos nossos filhos, isso foi colocado para nós, com a direção do Senhor, como um caminho que une conhecimento, valores cristãos e fé, assim como o lema que o Senhor nos deu para este ano, como a tamareira no deserto, firme por suas raízes profundas. E passou tão rápido, não é? Nós já estamos nos preparando para o próximo Seminário Unidos em Família, agora de janeiro de 2026. E você vai estar conosco, nós esperamos você na Feira de Ciências, no stand de jogos e brincadeiras. Vai ser uma bênção ter as nossas famílias glorificando o Senhor e aprendendo ainda mais, nos preparando para os desafios de 2026, não é isso? E será, Kézia, que eles lembram os temas que nós trabalhamos esse ano? Foram temas preciosos, não é? Nós trabalhamos 3 grandes temáticas, né? De fevereiro a abril,
Nós concluímos aquelas entrevistas que foram preciosas com os pastores do Conselho Presbiteral e na maioria delas nós tivemos a ilustre presença das nossas amadas irmãs, as esposas dos pastores. De maio a agosto, nós retomamos o tema que o Senhor nos orientou lá no Unidos em Família do início do ano, que foi a educação dos filhos na era digital, e de setembro a dezembro nós finalizamos este ano com a reflexão: que culto é esse o vosso? As entrevistas com os pastores, com as esposas, elas nos enriqueceram com experiências sobre o chamado do Senhor, como que foi a constituição do lar, a vida familiar e profissional. E estes foram testemunhos que fortaleceram a nossa fé, que reafirmaram como é bom, como é suave servir a Deus com amor e com equilíbrio, com responsabilidade nos nossos lares. E a intenção de cada episódio com os pastores do conselho, suas experiências com suas esposas, foi acolher os pais, os responsáveis nessa missão tão importante que nós temos de educar os nossos filhos, reafirmando sempre que a nossa família, ela é um projeto de Deus. E a segunda temática, Kézia? Foi uma bênção. Nós trabalhamos sobre os desafios da educação dos filhos na era digital. São tantas exigências novas que os pais, nós pais, não estamos preparados, e conversamos por meio de entrevistas com irmãos que trouxeram orientações técnicas, orientações bíblicas, reflexões sobre o uso da tecnologia. E a respeito desse tema, também esteve presente uma conversa a respeito de limites, de acompanhamento, de supervisão, de diálogo, uma conexão para as famílias neste tempo, à luz da palavra, e o modo como esse estudo da palavra ilumina também o nosso uso nesse tempo das tecnologias digitais. E é bom lembrar sempre que quem fez a abertura deste tema, gravando 2 episódios conosco, foi o nosso amado, saudoso pastor Gedeu Tigueiros. Nós nunca sabemos o tempo que nós temos com as pessoas que nós amamos, então nós guardamos cada um desses episódios no coração. O nosso coração se enche de gratidão, de saudade, lembrando daquele que com tanto amor nos chamou para este precioso trabalho, e como o Senhor nos convoca, no modo como nós estamos posicionados hoje, a cada um de nós, a cuidar das nossas famílias, a servir ao Senhor com interesse de coração e também a ser plantado nas nossas igrejas, servindo a comunidade local. Isso é uma grande bênção para nós, né? E para finalizar esse ano, Kézia, nós lembramos que no último seminário de junho, o pastor Giudetti nos entregou esses conselhos para a sua vida, 18 conselhos tem aqui que nós jamais esqueceremos, que guardamos no nosso coração, e nós queremos destacar um deles, quando ele diz assim: coloque um conselho que ele deu para nós, para as nossas famílias, para a educação dos nossos filhos. Ele nos disse assim: coloque a cada dia sua real necessidade diante do Senhor. Exemplos: coloque suas tristezas, ansiedade, dor, enfermidade, decepção, ódio, desilusão, angústia. Cada dia, todo dia, e descanse. Nós estamos encerrando mais um ano, e mais um ano de pé na presença do Senhor, e que nós possamos permanecer assim, entregando as nossas aflições, as nossas glorificações a cada dia no altar, e aprender a descansar, porque é uma aprendizagem cotidiana, Orarmos e no momento da prova nós estarmos descansados no Senhor. Mas lembramos que depois da batalha da oração vem a nossa vitória. E ele concluiu com um texto em Mateus, para nós não esquecermos, Mateus 6:27, que diz: ninguém coloca um côvado à sua estatura, por mais preocupado que esteja. Então que também, nesse novo ano, que nós possamos permanecer descansando no Senhor, trabalhando, ensinando. Não quer dizer, Kézia, que a gente vai só orar e está tudo resolvido, mas entregarmos os nossos filhos diante do altar do Senhor, porque nós sabemos que toda a vida deles já está escrita no livro da vida, e há uma grande bênção para os nossos filhos, como cidadãos, num futuro digno, honroso nessa terra, mas sobretudo, como servos do Deus Altíssimo. Essa é uma orientação muito importante, porque aquele que se preocupa, se ocupa de
coisas que estão previamente colocadas na sua cabeça e não do que realmente de fato importa ser ocupado no cotidiano. Então, descansar no Senhor, trabalhando firme, o que não nos falta é trabalho, não é? E é por isso que o tema que encerra este ano para nós foi a série Que Culto é Esse, o Vosso? É uma temática para ocupar o nosso tempo com culto, uma pergunta profética que nos desperta para a responsabilidade de transmitir aos nossos filhos uma herança doutrinária viva que procede do Cordeiro. O tempo que vivemos se assemelha muito à saída do povo de Israel do Egito. A igreja está preparada para a saída rumo a Canaã celestial. E quais as orientações determinadas pelo Senhor para a educação dos nossos filhos neste tempo? Ele nos orienta a fortalecer as doutrinas bíblicas e o uso dos meios de graça, dos recursos da graça, para que os nossos filhos tenham uma experiência individual com o Senhor. E o lar foi apresentado como um pequeno altar, onde o culto começa no cotidiano, nas conversas, nas atitudes e, especialmente, no exemplo, no modo como os pais agem, mais do que a respeito do que nós falamos, de uma performance de discurso, é a respeito das nossas ações que nós estamos tratando aqui. Quer dizer, nós vamos então finalizando, porque até para o último do ano tem um tempo, né? Nós vamos finalizando este programa, entregando ao Senhor tudo que foi semeado em 2025. E nessa entrega, nós apresentamos diante do altar do Senhor em glorificação cada pastor que esteve conosco, cada esposa que se dispôs a estar aqui, cada filho, cada genro, cada nora, porque o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Nós também agradecemos a todos que vieram, que entrevistaram, né, que deram as suas contribuições para as famílias, porque são programas que estão guardados no nosso coração e que sempre que a gente quiser, a gente volta lá e nos orienta. E o nosso trabalho, né, fortalecendo as famílias, formando filhos para esse futuro que o Senhor quer. Então, nós vamos nos despedindo, encerrando com muita alegria, não é verdade, Kézia? É verdade. A gente vai lembrando de cada um que esteve aqui, de cada pessoa que compõe o grupo conosco, ali numa comunidade no Instagram, na comunidade no WhatsApp, cada parceiro que contribui para o fortalecimento das nossas famílias, dos temas que aqui desenvolvemos. Nosso muito obrigada a essa parceria, não é, Fernanda? São 6 anos juntinhas neste trabalho e muito alegres por encerrarmos mais este ano juntos com você que nos acompanha, e lembrando também que, assim como os lemas anteriores nos acompanharam como uma marca profética do que o Senhor estaria fazendo conosco, nós já temos um lema para 2026 que fala: e haverá, o texto está em Isaías 4:6. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Essa bênção, essa promessa que o Senhor nos traz, que ela nos fortaleça, nos una em gratidão e nos conduza a este novo ano com fé renovada no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Nós encerramos com o coração alegre, fazendo essa reflexão de cada uma das demandas que nós tivemos, de cada aprendizado que nós tivemos, de cada vitória vencida no Senhor, de cada experiência compartilhada com os irmãos em Cristo que nos fortalecem, mas acima de tudo, com a intimidade com o Senhor ampliada por mais uma oportunidade de servi-lo com muita gratidão. Nós vamos encerrando por aqui, gratos por mais desse tempo juntos e desejando a cada um de vocês, as suas famílias, que este ano de 2026 seja tão maravilhoso e abençoado como tem sido 2025. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.